Olá, boa tarde para você. Agora, Band Eleições 2024. Roda a vinheta. E a partir de hoje, o Amazonas Urgente dá início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Oportunidade incrível para você aí do outro lado conhecer as ideias e propostas. Conforme definido em ordem de sorteio, o candidato de hoje é Marcelo Ramos, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os telespectadores. Cada candidato terá 15 minutos de entrevista e serão sorteados 10 temas. Cronômetro na tela, 15 minutos. Candidato, vamos então ao primeiro tema. O primeiro tema sorteado. Antes do primeiro tema, a pergunta: por que o eleitor deve confiar o voto a Marcelo Ramos? O tempo conta a partir de agora. Eu sou alguém de longa trajetória na vida pública e sou, acima de tudo, um manauara. Eu costumo dizer que todos somos manauaras, quem nasceu aqui como eu e quem escolheu essa cidade para viver. E todos os dias acordamos com o desejo de construir coisas diferentes, coisas criativas, de gerar prosperidade nas nossas vidas. Infelizmente, nos últimos anos, nós encontramos gestores que reprimem esse nosso desejo de construir a cidade do futuro, a cidade da prosperidade, da criatividade, a cidade que se dá as mãos para construir um ambiente melhor. Eu tenho uma trajetória de vida pública e estou num momento muito maduro, muito experiente, muito capaz de dialogar com diferentes, muito capaz de captar recursos junto ao governo federal pelas minhas relações com o presidente Lula, com todos os ministros, com os deputados, com os senadores, já que presidi em exercício a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Tenho uma capacidade de articulação com outros governantes, prefeitos, governadores, para beber em boas iniciativas e adaptá-las à realidade da nossa cidade. Tenho capacidade de diálogo com todo o setor produtivo nacional para captar recursos que gerem emprego, que gerem renda para a nossa cidade. Então, eu acredito que vivo um momento muito preparado, muito maduro e tenho uma missão de vida, que é servir a cidade de Manaus. Por isso, eu inicio pedindo um voto de confiança de cada manauara nesse projeto de construir a Manaus mais forte, a Manaus do futuro. Então, vamos agora ao sorteio. São 10 temas ao vivo, nosso telespectador que nos acompanha. O primeiro tema a ser sorteado é turismo, candidato. Veja só, Manaus não tem política de turismo. Política de turismo tem a ver com recuperar espaços de convivência coletiva. Uma cidade que não tem memória, não tem o que oferecer como turismo para as pessoas. Certo. Tivemos um pequeno probleminha na energia. Pode continuar, candidato, seu tempo no ar. Portanto, o turismo passa necessariamente por uma revitalização do centro histórico de Manaus, criando espaços que sejam visitáveis, que sejam atrativos para quem vem de fora para a cidade de Manaus. Manaus, no seu entorno, já tem uma atração natural, que é a floresta. Nós precisamos criar atrações dentro da cidade, para que as pessoas passem mais tempo da cidade. Além do mais, nós precisamos estimular restaurantes, museus, precisamos estimular espaços de visitação na nossa cidade. Já passou do tempo de Manaus ter um aquário. A gente viaja pelo mundo e encontra os peixes da Amazônia em aquários pelo mundo. Mas quem vem visitar Manaus não consegue ter um aquário para conhecer os nossos peixes aqui da região. Então, recuperar o centro histórico, criar espaços de visitação é algo urgente. Formar mão de obra e, além do mais, coisas básicas. Divulgar Manaus fora de Manaus. A gente anda por aí. Um dia desse eu entrei num shopping em São Paulo, tinha lá, visite Teresina. Eu quero andar pelo Brasil e ter lá, visite Manaus, para que as pessoas conheçam as riquezas da nossa cidade e venham para cá. Manaus é a capital do Amazonas, isso já é um atrativo natural, por ser a capital da floresta amazônica. Mas se nós não criarmos um espaço dentro da cidade de visitação e de conforto para o turismo, e se não divulgarmos a cidade em outros estados e em outros países, a gente não vai conseguir potencializar esse setor que é fundamental para a geração de emprego e renda na nossa cidade. Vamos ao próximo tema, então. Trânsito, candidato. Quais as propostas para o trânsito de Manaus? Primeiro, nós precisamos pensar o trânsito não sob a ótica do carro, mas sob a ótica das pessoas. Não é trânsito, é mobilidade urbana. Nós precisamos cuidar de quem anda a pé, recuperando calçadas da cidade, fazendo uma grande campanha educativa para o respeito à faixa de pedestres. Nós precisamos entender que o transporte coletivo,
A despeito dos ônibus significarem só 1,5% da frota de Manaus, eles transportam 60% das pessoas. Então, nós temos que qualificar o sistema de transporte coletivo para que as pessoas que precisam dele tenham uma viagem mais confortável e, para isso, nós precisamos aumentar a velocidade média. Não dá para fazer arremedo como foi o faixa azul, em que você pintou uma faixa, deixou o ônibus do lado direito ou do lado esquerdo, não resolveu o problema do ônibus e colapsou o transporte individual. E existem algumas medidas que são medidas pontuais, que são mais do que urgentes. Ontem, quando eu saí de casa, eu passei ali na Maneca Marques e o trânsito estava engarrafado porque tinha uns 5 caminhões, grandes caminhões de carga engarrafando o trânsito. Depois eu voltei no final da tarde do distrito e praticamente todo o engarrafamento era de caminhões. Nós temos uma legislação municipal que estabelece a hora em que esses veículos podem circular na cidade. E nós vamos aplicar essa legislação para que esses veículos utilizem o anel viário e circulem fora do horário de pico. Não dá para ter um monte de caminhão de carga no horário de circulação de pico na cidade. Vamos ao próximo tema. Transporte público, quer complementar? A gente até já falou um pouco. O grande problema do transporte público em Manaus hoje é a velocidade média. A velocidade média na época do Expresso foi de 37 km por hora. Hoje ela é de 12. Quando a velocidade média do transporte ela é muito baixa, quando ele anda muito devagar, ele demora muito, ele passa lotado e ele se torna mais caro, porque você precisa de mais veículos para atender uma mesma linha, isso já era um maior custo operacional. Então nós vamos fazer a obra de infraestrutura necessária, colocar sinalização inteligente, porque o ônibus articulado, o sinal tem que abrir quando ele se aproximar do sinal, para que a gente garanta uma maior velocidade média e dê mais conforto para as pessoas. Além do mais, nós temos hoje, os ônibus todos têm GPS, esse GPS precisa estar num aplicativo para que a pessoa saiba a hora dela ir para o ponto de ônibus e não passe horas num ponto de ônibus. Então é embarcar tecnologia e resolver o problema de infraestrutura e entender que garantir um transporte público melhor, mais barato, mais confortável, que passe mais rápido, é atender 60% da população da cidade de Manaus. Por isso o transporte público ele é essencial, porque ele atende a maioria das pessoas e, em especial, as pessoas mais carentes. Vamos ao próximo tema, sobre infraestrutura, candidato. Manaus foi uma cidade que cresceu de forma desordenada e uma cidade que cresceu muito horizontalizada. Manaus tem praticamente a mesma população de Fortaleza e tem o dobro do perímetro urbano. Então, a dificuldade de manter a infraestrutura da cidade é enorme. Eu gosto muito de um projeto piloto que está sendo feito em Recife, lá onde o meu amigo João Campos é prefeito, em que eles estão colocando câmeras com os sensores nos carros. As pessoas se voluntariam e eles colocam câmeras com os sensores nos carros. Isso é linkado a um sistema de inteligência artificial que identifica onde você tem problema viário, onde você tem problema de infraestrutura de trânsito e, com essa informação mais ágil, você tem condições de dar respostas mais rápidas. Além disso, nós precisamos captar recursos junto ao governo federal para que a gente faça as obras de infraestrutura, viadutos, passagens de nível, alargamento de vias que possibilitem a gente diminuir o colapso que é o trânsito hoje na cidade de Manaus. Vamos lá, próxima pergunta. Transparência. Eu costumo dizer há muito tempo que o melhor mecanismo de controle, de combate à corrupção é transparência e controle social. Quando você dá absoluta transparência aos atos e gastos do poder público e quando você cria mecanismos em que a sociedade pode participar das decisões, você diminui muito a corrupção. Isso é tão importante quanto os mecanismos de comando e controle, quanto o Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas. Nós vamos dar exemplo de transparência cumprindo plenamente a lei da transparência, garantindo que todos os gastos da prefeitura sejam informados ao cidadão em tempo real e vamos criar mecanismos para que o cidadão possa participar das decisões através do resgate de ideias que já existiram na cidade de Manaus e foram abandonadas, como, por exemplo, o orçamento democrático do ex-prefeito Serafim, em que uma parte da capacidade de investimento da cidade vai ser decidida de acordo com as prioridades definidas pela própria população. Com isso, a população se impondera do orçamento e ela vira fiscal do gasto público porque ela escolheu aquela obra, ela vai fiscalizar a execução daquela obra. Nós estamos muito convictos de que com
transparência e controle social, a gente vai conseguir economizar muitos recursos, recursos que vão servir para melhorar a vida das pessoas. Vamos ao próximo tema, então, candidato. Gestão ambiental, quais as propostas para a capital? Olha, o mundo vive um momento de crise climática e nós tivemos uma reunião agora do nosso Comitê de Meio Ambiente, o Comitê de Meio Ambiente da campanha, em que o doutor Henrique, que é o diretor hoje do INPA, fez uma apresentação e nessa apresentação ele mostra algo muito sensível, Vitor, porque ele mostra como esses extremos climáticos, eles atingem de uma forma mais dolorida a população mais vulnerável. Quando tem enchente, as primeiras casas que alagam são as casas das pessoas mais humildes que estão na beira dos igarapés. Quando tem seca, as primeiras pessoas que têm dificuldade de deslocamento são as pessoas mais humildes, porque a casa fica no meio da lama. Então, nós vivemos hoje momentos de extremos climáticos. Eu fui relator do projeto de lei da deputada Tabata, que cria as diretrizes gerais dos planos municipais de combate às mudanças climáticas. Nós vamos implantar o nosso plano municipal através da legislação e vamos tomar uma providência em relação a moradores de encosta, porque em moradores de encosta nós precisamos garantir a habitação. Ele não queria estar ali, porque ninguém quer colocar sua família em risco, então nós vamos priorizar esses moradores no projeto habitacional da Prefeitura Municipal de Manaus e, por outro lado, nós, bebendo nas boas experiências do mundo, Medellín, Vitor, Medellín plantou 880 mil árvores. O resultado disso foi que diminuiu em 2 graus a sensação térmica da cidade. Nós vamos ter uma grande ação de plantação de árvores na cidade. Nós temos um prefeito hoje que é inimigo das árvores. Nós temos um prefeito amigo das árvores, porque plantar árvores significa dar um maior conforto térmico para a população. Vamos ao próximo tema. Ainda restam 4 minutos. Tema saúde. É importante entender o que é a responsabilidade da prefeitura e o que é a responsabilidade do governo do estado na saúde. Hoje a gente vive um colapso na saúde porque nenhum nem outro estão cumprindo plenamente as suas obrigações. A prefeitura é responsável por atenção básica, UBS e Estratégia de Saúde da Família. Hoje, aproximadamente 18% da população de Manaus não tem uma UBS, então não tem onde ser atendido. Quem mora no Aliança com Deus, se o filho ficar doente, vai ter que levar na unidade básica do Alfredo Nascimento. Vão dizer que ele não pode ser atendido porque não é a área daquela unidade básica. Aí ele vai para o pronto-socorro. Aí vão dizer que ele não pode ser atendido porque aquilo ali não é tema de pronto-socorro, é tema de unidade básica. Parece que o doente é o culpado. Nós vamos garantir, junto com a ministra Nízia, com o governo do presidente Lula, 100% de cobertura da rede de atenção básica. Depois das 17 horas, que é quando as pessoas saíram do trabalho, o pai e a mãe de família, das 288 UBS de Manaus, 278 estão fechadas. Então, no horário que uma mãe trabalhadora pode levar o filho dela na UBS, a UBS está fechada. Nós vamos garantir segurança, estender o horário das UBS. Além do mais, nós vamos voltar à estratégia do médico da família. O médico da família não é para estar dentro da casinha, é para estar fazendo visita domiciliar. Nós vamos voltar à visita domiciliar do médico da família, em especial para idosos, deficientes, mulheres grávidas e mulheres com crianças recém-nascidas, além dos doentes crônicos, do hipertenso, do diabético, que precisam de medicamentos de uso contínuo que também não podem faltar. Mas isso é um passo. Se o governo do estado, que é o responsável pelo CISREG, não resolver o caos estabelecidos na média e da alta complexidade da saúde do nosso estado, nós vamos ter uma parte do problema resolvido. Então, eu também vou ter coragem de cobrar o governador que tem que acabar com essa esculhambação que é a média e alta complexidade, que não garante exame com especialista, que não garante consulta, candidato, que não garante cirurgias. As considerações finais? Vitor, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Como eu te disse no início, eu vivo um momento muito tranquilo da minha vida, um momento em que eu recebi um convite do presidente Lula para ser candidato, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que era mais do que um convite do presidente Lula. É uma missão de vida, é um convite da minha consciência. Eu devo tudo que eu sou à cidade de Manaus. Eu nasci aqui na Santa Casa de Misericórdia. Aqui eu vivi as minhas alegrias do nascimento dos meus filhos, de passar no vestibular, de ganhar eleições. E aqui também eu vivi minhas tristezas, da perda da minha filha, da perda do meu pai, de perder eleições, porque a vida é assim. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas a gente não desvia de princípios, a gente não desvia dos nossos sonhos. Todos os manauaras, os que nasceram aqui como eu e os que escolheram aqui para viver,
todos os dias acordam com vontade de trabalhar e lutar por um futuro melhor. E encontram na sua frente uma barreira de gestores que impedem esse sonho, porque enquanto cidades do Brasil inteira andam para frente, a nossa cidade teima em andar para o lado e a gente vai se acostumando com serviços mais ou menos. O ônibus demora muito, mas já demora muito há tanto tempo que a gente se acostumou com isso. A alimentação escolar do meu filho não é nutritiva como deveria ser, mas já é assim há tanto tempo. Eu não consigo meu medicamento na UBS, eu não consigo um atendimento com médico especialista, mas já é assim há tanto tempo. Chega! Já passou da hora da gente parar de se acostumar com mais ou menos, da gente acreditar e começar a construir a cidade criativa, a cidade inovadora, a cidade próspera, a cidade que é do tamanho dos nossos sonhos. Ontem eu conversei com uma senhora lá no Jorge Teixeira e ela me disse, todo dia eu durmo e torço para acordar alegre. O que nós queremos é que no dia 6 de outubro, na verdade no dia 1º de janeiro do ano que vem, Manaus acorde mais alegre. Ok, candidato, muito obrigado pela participação, Marcelo Ramos, do PT. Esse foi o Band Eleições de 2024. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o debate entre os candidatos e candidatas que buscam o cargo de vice-prefeito e vice-prefeita de Manaus, realizado pela Band News Difusora FM. É já já.